Olá! E hoje na TV Unimed Concórdia nós vamos falar mais uma vez de alimentação saudável. A gente vai saber mais sobre duas substâncias que têm dado o que falar, que é o glúten e também a lactose. Uma das modas agora, o modismo, é realmente tirar o glúten da alimentação, diz que emagrece, seca a barriga e traz diversos benefícios para o corpo. A gente vai saber se realmente traz benefícios e se isso faz bem à saúde. E sobre este assunto, quem conversa conosco é a nutricionista da Unimed Concórdia, a Euveni Maier. Euveni, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez à Unimed Concórdia, à TV Unimed Concórdia. Fala pra gente o que é, na verdade, então, a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que é caracterizada pela intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que tem em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada. E a pessoa ela apresenta uma reação alérgica a esse produto, a essa proteína que tem nesses cereais, lesionando o intestino delgado. E dessa forma, então, desenvolve, que se caracteriza por essa doença que é chamada doença celíaca. E como a gente descobre se a gente tem ou não essa doença, Euveni? Pelos sintomas que a pessoa vem apresentar, que pode ser diarreia, estufamento, cólicas, indisposição, enfim, geralmente são esses três sintomas que se caracterizam, associado a algumas outras características genéticas e hereditárias também. E essa moda de tirar o glúten da alimentação, isso faz bem, emagrece, realmente ajuda, traz benefícios ao corpo? Não nesse sentido de tirar o glúten e emagrecer. Como eu te disse, o glúten é uma proteína e essa proteína faz com que algumas pessoas tenham essa sensação de ficar estufada, com sensação de se sentir maiores por isso, mas não que a restrição, que a retirada da alimentação vá causar o emagrecimento. Outro tipo também muito comum é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a falta ou a insuficiência ou a ausência da enzima lactase, que é produzida pelo organismo, e essa enzima é responsável pela degradação da lactose, que é o açúcar do leite, em glicose. E dessa forma, essa lactose vai ficar intacta no nosso tubo digestivo, no trato gastrointestinal, e vai causar esses sintomas de estufamento, de diarreia, de desconforto. E no caso da lactose, como que funciona o diagnóstico? Também através dos sintomas que o paciente apresenta. Normalmente os sintomas mais característicos são estufamento, cólicas, dores abdominais e diarreia em alguns casos. E em alguns casos ele causa constipação também, então não somente diarreia. Euveni, tanto na intolerância à lactose como na doença celíaca, é preciso então mudar os hábitos alimentares para poder viver tranquilamente? Sim, a intolerância à lactose, você tem que tirar o substrato que causa o desconforto, que é a lactose. Então você tem que consumir alimentos isentos de lactose. Tu pode ter uma vida normal, tranquila, e existem muitos alimentos que já vêm sem a lactose. E pela legislação tem que estar escrito no rótulo que o alimento é isento desse substrato. Então é bem fácil e bem tranquilo conseguir. O glúten, a partir do momento que a pessoa fez o diagnóstico, ele tem que restringir, ele tem que excluir o glúten da sua alimentação para toda a vida. É uma doença que não tem cura, é uma doença crônica que tem que tirar o substrato da alimentação, tem que excluir. E a lactose, ela muitas vezes o paciente pode vir a tolerar novamente no decorrer da vida dele a lactose. Doutora, é importante saber distinguir a diferença de uma alergia e de uma intolerância. Sim, a alergia é uma hipersensibilidade, é uma reação imunológica adversa a partir da ingestão da proteína do leite. Então essa é a diferença básica da intolerância. Uma vez o paciente diagnosticou alergia, independente da quantidade que ele vai consumir, ele pode apresentar sintomas. Então ele pode apresentar uma reação de hipersensibilidade. Então no caso de diagnóstico de alergia, tem que se excluir a
proteína do leite. Doutora, então o certo é que é possível sim conviver tanto com a intolerância à lactose quanto a doença celíaca, é só preciso realmente cuidar dos básicos. Sim, hoje já existem produtos assim que substituem para crianças, adultos com relação à lactose, porque a lactose, o leite, é uma rica fonte em cálcio. Então o cuidado que as pessoas têm que ter em não deixar de consumir o cálcio, que tem em outros alimentos disponíveis. E o glúten também, existem pães, existem farinhas substitutas do trigo para consumir. Doutora, muito obrigada então pelas importantes informações. Então é necessário alguns cuidados especiais então para quem tem a doença celíaca e também quem tem a intolerância à lactose. O importante sim é ter uma alimentação saudável, rica em alimentos como verduras, legumes e frutas e também praticar exercício físico no mínimo 3 vezes por semana. Na próxima TV Unimed Concórdia nós vamos falar sobre planos de saúde. Conheça melhor quais são os planos oferecidos pela Unimed Concórdia. Até lá!